Fala galera, aqui quem fala é o professor Gustavo Sidney e hoje eu vou fazer a prova comentada da UDESC, tá? A prova muito bem elaborada pelo Sebrasp, foi a prova do último final de semana. Resolvi fazer ela em forma de aula porque ela conseguiu cobrir muito bem o edital, passou por quase todos os pontos, uma prova muito inteligente, prova de certo e errado, buscando a raiz do Sebrasp, porque o Sebrasp vinha muito numa pegada legalista, cobrando muita lei, deixando a engenharia um pouco de lado, e veio a prova da UDESC aí, chamando a engenharia bruta. Então vamos começar, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve, se você gostar, curte esse vídeo também. Então vamos lá. Vamos começar. Pegar minha caneta. Prova de certo ou errado, né? De 70 questões de conhecimentos específicos. Vamos lá. Acerca do sistema público de esgotamento sanitário e dos critérios de projeto e execução de redes coletoras de esgoto, julgue o item subsequente. O assentamento dos tubos da rede coletora deve ser realizado conforme informações do projeto executivo, devendo ocorrer de montante para jusante, com bolsas voltada para jusante. O que acontece aqui? A gente precisa observar a lógica. As bolsas das manilhas, o que é? É o encaixe ali onde faz, como se fosse o macho e fêmea das manilhas de esgoto. Obviamente ela tem que ficar contra o fluxo da água, né? Porque, para quê? Para evitar infiltração de água, vazamentos, né? Então, tá aqui, ó. Conforme a 9814, sentido de assentamento deve ser feito de jusante para montante, do ponto mais baixo em direção ao ponto mais alto da rede. Iniciar a obra pelo ponto mais baixo, jusante, garante que qualquer água que porventura entre na vala durante a execução, seja chuva ou lençol freático, escorre naturalmente pela parte ali da galeria, né, que já está sendo feita. E a posição das bolsas é o que eu te falei, né, montante para cima contra a direção da correnteza. O esgoto foi de montante para jusante, né, com a bolsa voltada para montante, o fluxo passa da ponta de um tubo para o interior da bolsa do próximo. Vamos ver aqui como que funciona. Tá aqui, ó. Tá vendo aí, galera? Se vocês observarem aqui, ó. Espera aí. Ó, aqui tá a emenda das bolsas, ó. E aqui tá jusante a montante. Aqui eles, vamos supor que eles estão fazendo esse trecho ainda. Se chover, o que acontece? A água vai cair dentro da vala, mas vai já aproveitar a tubulação que já está pronta aqui para escoar essa água de chuva e não vai fazer aquele lamaçal, né? E aqui está mostrando o encaixe, né, de um, ó, isso aqui é uma bolsa, tá vendo? O que acontece? Ó, orientação incorreta. Bolsa para jusante, a favor do fluxo, né? E de preferência ainda com um degrau de retenção, ó. Isso aqui é o famoso degrau de retenção. O que acontece? O sedimento não vai de contrafluxo aqui, ó. Acúmulo de sólido, risco de obstrução. Acho que ficou bem explicadinho aí, né? Bora para a próxima. Tubos flexíveis como PVC podem ser fixados diretamente no concreto com o objetivo de aumentar a capacidade de carga do tubo. A gente sabe que o concreto ele é rígido e os tubos frequentemente são sujeitos a ações que devem ser, obviamente, contidas, mas ele é flexível e se você deixar um material muito rígido com um material que tende a ser flexível, o que vai acontecer? Qualquer movimentação ali vai trincar, né? Então,
Justificativa técnica, né? A interação solo-tubo de flexíveis não suportam cargas elevadas sozinhas. Eles resistem a cargas externas, né? Do peso da terra e do tráfego, deformando-se levemente, que é o chamado fenômeno de ovalização, e transferindo essas tensões para o solo lateral. Portanto, sua capacidade de carga depende fundamentalmente do suporte lateral oferecido pelo berço e pelo aterro compactado ao seu redor, e não a sua rigidez. Qual que é o problema, né, da concretagem direta? Fixar ou envelopar o tubo diretamente no concreto. Opa, sumiu aqui. É o cabo. Fixar ou envelopar o tubo flexível diretamente no concreto altera bruscamente seu comportamento estrutural, que foi o que eu falei, transformando um elemento rígido, e isso cria severos pontos de concentração de tensão. Solução correta, boas práticas, é instalar a rede com recobrimento suficiente, no caso, não tem sim aqui. A solução técnica adequada não é concretar, mas sim executar uma laje de proteção em concreto. Vamos ver como funciona isso aqui. Ó. O fenômeno da ovalização. Aqui tá, na verdade, essa imagem está meio invertida aqui, né? Porque a ovalização seria o tubo aqui ficar aqui, né? A boca do tubo, que é redonda, ficar esmagado, né? Redondo vai ficar assim, né? Esmagado. Esse é o fenômeno da ovalização, mas deu para entender. Suporte lateral, né? Que ali falou do berço do aterro. Frequentemente se joga aqui uma camada de brita graduada, pó de brita, aqui embaixo, e aí por cima mais uma camada de areia, brita, pó de brita, né? Para permitir que esse tubo tenha uma leve movimentação ali. O que acontece aqui? Se eu não tenho, né? Vai dar quebra, né? O concreto vai transferir a rigidez dele para o tubo, e qualquer movimentação que tiver ali vai, um passar de um caminhão, por exemplo, vai trincar esse tubo, né? Dá para fazer essa solução aqui também, né? Que é colocar uma laje, né? Que vai suportar o peso do tráfego e isolar o tubo aqui das tensões, né? Só para complementar, né, título, a norma 9814, e além dos manuais da NBR 17015, eles classificam os tubos como rígido, que é o de concreto ou de cerâmica, e semi-rígidos, como o ferro fundido, e flexíveis, como PVC, polietileno, propileno, né? Aí ela exige aqui, ó, para evitar o esmagamento ou ovalização excessiva, a norma exige um recobrimento mínimo de 90 centímetros para tubulação em vias de tráfego e 65 centímetros para calçadas e passeios. Isso aqui frequentemente cai em prova, né? Vamos até destacar aqui. Aqui e aqui. Vamos lá. 53. Os coletores, interceptores e emissários funcionam como condutos livres, devendo ser projetados para trabalhar com a lâmina de água, né, de no máximo 85% do diâmetro da tubulação. O que acontece aqui? A banca aqui só cobrou a porcentagem, sacana, né? Mas é uma questão um pouco mais batida. Deixa eu só ajustar meu vídeo. É uma questão um pouco mais batida, onde a banca só faz a inversão aqui da porcentagem. Mas vamos ver o que a norma diz, né? Segundo a 9649, o regime de escoamento correto, que é da afirmativa, né? O regime está correto. Coletores, interceptores e emissários terrestres devem, via de regra, funcionar como condutos livres. Isso significa
E o escoamento se dá por gravidade, né, a pressão atmosférica. Já quando se diz lâmina da água máxima, que é onde está o erro da afirmativa, o limite normativo é o diâmetro interno da tubulação para a vazão máxima de projeto é de 75% e não 85%, conforme a banca afirma. E a fórmula é Y sobre D, né? Que é o diâmetro, o tirante, né, de água pelo diâmetro interno da tubulação. Vamos aqui analisar a imagem que eu trouxe. Então, vocês podem ver Y sobre D tem que ser menor ou igual a 0,75, né, que é para formar a calota de ar aqui na parte superior da tubulação. O que acontece, né? Essa bolsa de ar ali, ela é importante para prevenir, primeiro, para promover ventilação e segundo, para não ter pressão lá dentro, né? O espaço livre permite o escape do gás sulfídrico, né, que é um dos piores aí que tem, evitando a formação de ácido sulfúrico que corrói a coroa dos tubos de concreto, né? Então, é muito importante as tubulações, as galerias trabalharem com essa folga aí de 25% de calota de ar ali. A folga de 25% evita que a rede vire um conduto forçado, causaria um refluxo para a residência, no caso, né? Porque ela vai estar com uma diferença de potencial ali e a água vai retrosifonar ali para dentro das residências se trabalhar em conduto forçado, né? Então, tá aqui, ó. Como vocês podem ver, as bancas trocam 75 por 85 ou 100%, né? Limite normativo aqui 75, para a vazão máxima de projeto, a relação entre o tirante de água, né, Y, e o diâmetro D não deve exceder 75. Algumas outras coisas aqui, ó. Interceptores vezes coletores, né? O interceptor recebe contribuição de coletor, mas nunca de ligações radiais diretas. Beleza? 54. No dimensionamento hidráulico, a máxima declividade admissível é aquela para a qual se tem a velocidade final igual a 5 metros por segundo, a fim de evitar erosão na tubulação. Bom, vou direto, né? O item está errado, né? Por quê? Na verdade, não, né? Esse item está correto, gente. Eu estava com 3 metros por segundo aqui, ó. Esse valor está correto, conforme tem dito aqui, ó. Olhei para outra questão e falei, tá errado. 5 metros por segundo, né? Parâmetro de velocidade, ó. Velocidade máxima de 5 metros por segundo, diâmetro mínimo de 100 milímetros, proibição de degraus negativos, né? É ali porque senão vai acumular resíduo ali, né? Por efeito da turbulência. Então, 5 metros por segundo é o critério para ajustar aí a declividade, né? Porque quanto mais declividade eu tiver, maior a velocidade que eu vou ter. E aí, só para relembrar aqui também, o critério de tensão trativa mínima de 1 pascal, né? Para promover a autolimpeza da tubulação. Então, vamos lá. Pulei uma questão aqui, gente. Mas eu vou falar aqui a resposta direta. O que acontece? A banca invertiu os conceitos aqui, tá? Ela falava
ela dava a descrição de uma situação de um uma passagem sifonada, né? Um sifão invertido, né? Que é a passagem aqui vamos supor que eu tenho uma rodovia aqui, eu tenho que transpor essa rodovia, o que eu faço? Eu faço um sifão para passar por baixo dela, né? E aí a questão falava aqui que na ponta era obrigatório ter tubo de inspeção e limpeza, mas quando na verdade tem que ter um posto de visita, tá? Então, de acordo com a norma, nas extremidades de sifões invertidos de passagens forçadas, o projetista deve utilizar obrigatoriamente um posto de visita e não um til, né? O til é um dispositivo não visitável, embora possa substituir posto de visita em algumas situações, como no início de coletor, né? Com mudança de direção sem degrau ou com degraus inferiores a 50 centímetros, ele não é permitido na estrutura de funcionamento sob pressão com sifões invertidos. Outro critério é de chegada, né? Aqui eu tenho a descrição deles. Ó, o posto de visita, note bem aqui que o posto de visita tem essa calha aqui embaixo, já foi cobrado em prova, inclusive Sebrasp falava que tinha que ter essa declividade embaixo aqui por causa da direcionamento da água. Ó, calha berço no fundo para guiar o fluxo. Diâmetro, aqui ó, isso aqui derruba muita gente porque todo mundo acha que o diâmetro interno mínimo é de 1 metro, mas é de 1,10 m. Tá? Ó, PV é dimensionado para permitir o acesso direto de um trabalhador para realizar ali tarefas de manutenção. Exige dimensões que permitem trabalho humano, com chaminé de acesso, câmara de trabalho, né? Aqui está pescoço, né? Que é a chaminé de acesso e a câmara trabalhável. E já foi questão de prova também o tampão, o material do tampão, ferro fundido. Aqui está uma tabelinha, né? A diferença entre til e posto de visita. O PV permite visitação e o til não permite. Diâmetro interno mínimo do PV é de 1,10 m na câmara de trabalho. Inspeção e limpeza é só para caber o equipamento de limpeza mesmo. O posto de visita pode receber mais de 3 entradas e o til é até 3 entradas, né? 2 trechos mais um coletor. A altura do degrau, é obrigatório utilizar posto de visita se o degrau o tubo de queda ali, degrau de queda, né, desnível, for maior que 50 centímetros e o til é para menor de 50. Profundidade, posto de visita é soberano se for maior ou igual a 3 metros de profundidade. Espaçamento máximo, conforme alcance de equipamento, mais ou menos 100 metros, tá? Alguns erros comuns aqui, onde posto de visita é obrigatório. Não pode ser substituído se houver conexão de mais de 3 tubos, né? Mais de 2 tubos chegando ao coletor. Uso de tubo de queda de degrau de 50 centímetros ou extremidade de sifões e passagens forçadas. Um erro comum que as bancas afirmam é que o til pode ser usado em qualquer mudança de direção, quando na verdade a limitação de profundidade e necessidade de equipamento específico. E a proibição de material drenante no fundo. Olha aqui, ó. O fundo dos postos de visita e de tios devem ter calhas de concreto ligar a... cortou aqui. O uso de materiais drenantes é proibido para evitar a infiltração de esgoto e contaminação de solo. Isso aqui eu acho que foi na prova da PF que caiu. Esse da calha do fundo aqui, ó. Foi bem isso aqui, ó. Deve ter calhas de concreto liso, tá? O uso de material drenante é proibido para evitar infiltração de esgoto e contaminação.
E aqui está um tubo um tio, ó, tá vendo? Um diâmetro reduzido mesmo, que é só para caber aqui o equipamento de manutenção e limpeza. Tá vendo? Aqui é dispositivo não visitado, projetado apenas para a introdução de equipamentos mecânicos de limpeza e inspeção visual externa sem permitir a entrada humana. Vamos para a próxima. Os interceptores são projetados para receber a contribuição de coletores tronco e de outros interceptores, não recebendo nenhuma ligação predial ao longo do seu trecho. Aqui é fácil, né? É uma questão um pouco já mais batida. A verdade é que isso está certo, né? Os interceptores são canalizações projetadas para receber o esgoto da rede coletora, o que engloba contribuições de coletores tronco, coletores secundários, com a finalidade de transportá-lo até o emissário ou diretamente a uma estação de tratamento. Ou seja, não são permitidas ligações prediais diretas no interceptor. Vamos ver o esqueminha aqui. Como vocês podem ver, ó, o efluente sai aqui na ligação predial, dá um zoom, ó, aí, ó, ligação predial, né, vai para uma UDI ou um TIL, dispositivo de inspeção, né, permite inspeção e distribuição sem acesso humano, aqui pode utilizar o TIL. Aí da ligação predial, cai numa rede coletora, é o chamado coletor secundário, né, e esse coletor secundário, aí sim, lá no final da rede vai cair no interceptor. O coletor tronco é esse aqui, ó, do meio, tá? É o que eu tronco, por quê? Porque ele ramifica, ele pega vários coletores secundários, ele geralmente ele é o maior, tá? Ó, é o concentrador da rede, diferença crucial, recebe ligações? Não recebe contribuição direta de ramais prediais, apenas de outros coletores. Aqui a gente já falou, PV, né, o TIL e o TL instalado na extremidade montante, início da rede coletora para limpeza. É o terminal de limpeza. Proibição de ligação prediais, né, não recebe ligações diretas para evitar riscos e excessos de postos de visita em áreas sensíveis. Aqui está o emissário, que é a tubulação final, que vai descarregar, né, ou no manancial ali, ou numa estação de tratamento de esgoto. Então, uma tabelinha de mata-questão, né? Deixa eu enquadrar ela aqui. Aí. Opa. Ó. Coletor secundário, coletor tronco, interceptor, emissário e sifão invertido. Note que só o coletor secundário, que recebe ligação predial direta. A localização típica do secundário é ruas e passeios, né? Ó, um detalhe interessante aqui do interceptor, via de regra, nas margens de rios, né? Porque ele vai costeando a margem do rio e vários outros coletores vão chegando nele, né? E é isso. Se for invertido, a gente já viu. Vamos agora para as próximas. A partir dessas informações e da figura desprezando as perdas de carga localizadas, julgo os itens a seguir. Caso parte da tubulação assentada acima da linha de carga total efetiva. Só um minuto, não, tá certo. Tá? Eu não coloquei a imagem aqui, mas é a imagem do clássica lá
das linhas de carga. Tem um slide mais para frente ali, eu vou mostrar, mas vamos direto à questão. Caso parte da tubulação esteja sentada acima da linha de carga total efetiva, mas abaixo da carga total absoluta, devem ser instaladas ventosas entre os pontos A e B para promover a extração automática de ar na tubulação. A 58. Nós vamos responder uma por uma aqui, ó. Tá errado, né? Porque se o ponto A, B encontra-se acima da linha de piezométrica efetiva e abaixo da absoluta, isso significa que nesses três específicos escoamento está sob pressão negativa. Antes de mais nada, o que eu vou fazer? Antes da gente responder, eu vou direto aqui para nossa definição. Fica muito mais fácil. A gente tem aqui uma diferença, né, de altura. Essa aqui é entre as lâminas de água, né? E a nossa carga de posição. Note que a gente tem uma zona de pressão efetiva positiva aqui na parte de baixo e uma zona de pressão negativa aqui na parte de cima, justamente da metade para cá, da metade para lá. Por quê? Aqui está como se fosse um vácuo, né? Porque está puxando essa água daqui, e aqui está como se fosse um excesso de pressão, porque está chegando a água aqui no reservatório, né? A gente tem a linha de piezométrica absoluta e a linha de carga efetiva. A linha de carga efetiva é entre as duas lâminas de água, né? Já a linha piezométrica absoluta é a linha de carga efetiva mais a pressão atmosférica. Então ela fica um pouquinho mais alta aqui, tá? E aí você, na lâmina de água superior, você tem o plano de carga absoluta e adicionando a pressão atmosférica, você vai ter o plano de carga absoluta. Eu acabei repetindo a coisa aqui. Então vamos para o que interessa. Pelo teorema de Bernoulli, né, tá aqui, a gente tem que a carga hidráulica H, tem que a carga hidráulica H é igual a carga de posição, a carga de pressão, mais a carga cinética ou dinâmica, conforme eu falo, é igual a uma constante, né? Por quê? Porque ela é constante ao longo da tubulação por um ajeitamento matemático, porque senão ficaria impossível de calcular isso aqui, né? Olha aqui, a banca, inclusive, é muito frequente cobrado pelas bancas, porque premissas clássicas, né? Fluido incompressível, regime permanente, sem perdas por atrito. Porque se você começar a colocar todas essas variáveis, aí fica uma conta do tamanho do mundo. Então, para facilitar a nossa vida, fizeram esse ajeitamento aí. Então, como você pode ver aqui, a gente tem a linha piezométrica efetiva aqui, a gente tem a nossa carga aqui de pressão, né? Que é o quê? O que é essa carga de pressão? Fazendo um tubo aqui na nossa tubulação, que é esse aqui, o tanto que a água consegue subir aqui nessa tubulação. Ou seja, ela mede ali a pressão, né, da água. Então, se você fizer esse prolongamento, a gente tem aqui a carga de posição, a carga de pressão e a carga de energia dinâmica. Vou subir aqui que vai ficar mais fácil de ver. Ó. Linha de energia, linha piezométrica e o desacoplamento está sempre abaixo da linha de energia pelo valor exato da carga cinética, tá? Ou seja, a carga
a linha piezométrica efetiva é a linha de energia total, né, menos o gap energético. Aproximação de projeto normativo, né? Em adutoras longas, o L tem que ser muito maior que o diâmetro. A velocidade é mantida baixa, né? Aproximadamente de 1 a 3 metros por segundo. Logo, a carga de velocidade é próximo de zero, ou não influencia tanto na questão da carga total. Ó, decaimento que a gente tem em fluidos reais, a linha sofre um gradiente hidráulico negativo, perda contínua pelo atrito ao longo da tubulação, perda localizada contra choque e singularidade de válvulas, né? Por exemplo, uma válvula aqui, ó, vai dar uma carga de pressão. Em macroadutoras de grande extensão, a perda contínua, né, pelo comprimento é muito maior do que a perda localizada. Então, as perdas localizadas são assumidas como insignificantes, pelo mesmo fator ali que a gente considerou insignificante a aproximação aqui normativa de velocidade. Referenciais geométricas, né, que é aquilo que eu estava tentando mostrar no começo, aqui. A gente tem a cota estática de nível da água, que é onde a gente vai ter o plano de carga efetivo, que é a altura aqui onde está a lâmina da superfície da água, né? Aí a gente tem a pressão atmosférica, distribuído basicamente como 10,33 MSA, ou simplesmente 10, né? Pressão atmosférica. Quando eu somo a pressão atmosférica, obviamente, se isso aqui está aberto, né? Vou ter um plano de carga absoluto. O que é o plano de carga absoluto? É a minha pressão atmosférica mais o plano de carga efetivo, né? Aqui está a linha piezométrica efetiva, que é a pressão efetiva interna, lida pelo manômetro, que é o que eu falei, né? Colocando um manômetro aqui, o tanto que a água consegue subir, vai dar a pressão, a linha piezométrica efetiva. A engenharia sanitária opera exclusivamente no referencial efetivo. A pressão real no tubo é a distância vertical exata entre a tubulação e a linha de piezométrica efetiva, né? Olha que interessante isso aqui, a distância vertical exata entre a tubulação e a linha piezométrica efetiva é a pressão real no tubo, né? Nada mais é que isso aqui, né? Essa altura aqui. Beleza? Vamos lá. Conduto forçado ideal. O perfil da adutora repousa rigorosamente abaixo da linha piezométrica efetiva. Se eu tenho que a minha carga de pressão é maior que zero em toda a extensão do conduto, a água preenche totalmente a seção sob pressão constante. A pressão interna positiva atua como um escudo. Em caso de microfissuras na rede, a água vaza para fora, impedindo terminantemente a infiltração de patógenos ou do lençol freático contaminado para dentro do sistema de abastecimento. Isso aqui a gente está falando de abastecimento de água, né? Então, quando eu tenho uma pressão positiva, agentes contaminantes externos não conseguem entrar para dentro da tubulação, mantendo a integridade da água. Que a gente começa com a zona de transição crítica, é onde a gente vai ter uma perda de pressão. Inclusive, ela vai ficar abaixo da pressão de vapor e vai começar a ter o fenômeno ali da vaporização e também do acúmulo de gás, né? Então, o que acontece? Se eu tenho uma situação igual essa aqui, entre a linha piezométrica efetiva e a linha piezométrica absoluta, né, que é aquela com a pressão atmosférica,
Note que qualquer coisa que está em cima, para cima da efetiva, que é a real dentro da tubulação, a gente vai ter já uma pressão negativa. Um vácuo parcial no interior do tubo. Mas a pressão absoluta ainda continua maior que a pressão de vapor, quando está entre a efetiva e a absoluta, né? Ainda não é suficiente para transformar em vapor. Porém, o escoamento flui por gravidade, mas exige escorva. O que é escorva? Retirada de ar, através do que? Da ventosa. A descompressão libera gases dissolvidos na água. As bolhas migram para a crista do sifão, criando uma rolha pneumática que pode estrangular e interromper a vazão. Ou seja, se esse ar ficar acumulado aqui, ele não vai deixar a água vir para cá. Vai uma rolha mesmo. Se aqui tiver interrompido, por exemplo, se tiver, vamos supor que está fechado uma torneira aqui, então tem água desse lado e água tentando ir aqui. A pressão não deixa a água passar. E o colapso, que é onde ocorre a cavitação, que é o mesmo, inclusive o mesmo fenômeno que acontece nas fases das bombas lá. Quando a tubulação passa acima da linha de piezométrica absoluta, que é aquela que é a efetiva mais a pressão atmosférica, ou seja, a gente não tem mais pressão nenhuma ali e acaba acontecendo um fenômeno aí da cavitação, que é a microexplosão ali das bolhas de ar dentro da tubulação, né? A ebulição da água fria devido à baixíssima pressão, bolhas de vapor formam-se e implodem com extrema violência mecânica contra as paredes do tubo, corroendo o aço. Aqui as ventosas para permitir a expulsão das bolsas de ar, né? Note que ventosas são estritamente permitidas apenas em zonas de pressão efetiva positiva. Instalar uma ventosa na crista de um sifão, por exemplo, onde a pressão é negativa, causará imediata expulsão do ar atmosférico para dentro da rede, destruindo o vácuo parcial e interrompendo totalmente o fluxo, né? Onde que a gente pode ter essa ventosa de duplação, por exemplo, que ela admite ar para dentro, nunca em cima, sempre embaixo, porque quando você vai fazer o esvaziamento da tubulação, ela cria um vácuo ali. Então, para não criar esse vácuo, a ventosa admite ar para dentro da tubulação. Só que a que admite ar não pode ficar lá para cima da linha de pressão efetiva. Tem que ficar nas situações mais abaixo. Olha aqui. Ó, tá vendo? A ventosa de emissão de ar está bem aqui, ó. Não está na crista, ela está na baixada. A gente tem a válvula de descarga, né? Que é para quê? Para fazer a manutenção ali da tubulação, né? E quando eu abro essa válvula de descarga, precisa ter a admissão de ar para dentro da tubulação para não criar esse vácuo, né? Então é para isso que serve essa ventosa aí de duplação. A gente tem aqui a tubulação, ó. Então, um resumão, né? Se eu estou totalmente abaixo da linha de piezométrica efetiva, a pressão efetiva é maior que zero, a tubulação é forçada, né? O conduto forçado ideal e seguro, proteção sanitária é a melhor situação que a gente tem. Quando ela coincide com a linha, a efetiva é igual a zero, ou seja, é igual à pressão atmosférica. Conduto livre, comportamento de aqueduto ou esgoto, gravidade simples, né? Então, a própria pressão atmosférica que vai fazer o serviço de empurrar a água. Agora, se ela está acima da linha de pressão efetiva, linha piezométrica efetiva, só que abaixo da linha de absoluta, o que a gente vai ter?
um vácuo parcial, né? Lembra que aqui ainda não tem formação de vapor. Sifão verdadeiro funciona sob gravidade, mas exige escorva, proibido o uso de ventosas. Olha aqui, ó. Muito importante isso aqui. E já quando está acima da linha de carga absoluta, né, é menor que a pressão de vapor, então o colapso é inevitável, cavitação ativa, escoamento por gravidade física é impossível, requer bombeamento. Feito. É um material meu de hidráulica, né? Tá no material completo lá dos meus alunos. Então, nem precisamos voltar lá, né? Vamos voltar só para vocês verem. Ó. Então vamos lá. O que ele perguntava? 57. Caso a tubulação seja assentada acima da linha de carga total efetiva, mas abaixo da total absoluta, deve ser instalada ventosas entre o ponto A e B para promover extração automática de ar. O que a gente acabou de ver? Ventosa nunca pode ser instalada na crista, né? Então, 57 errada. 57 errada. Para assegurar pressões efetivas positivas ao longo da adutora, o projetista deverá assentar a tubulação abaixo da linha de peso métrico efetivo. Aqui já, verdade. 58 para 59. Caso a tubulação corte o plano de carga absoluto, ou seja, lá em cima, a gente está numa situação crítica que a gente viu, não é possível escoamento ocorrer por gravidade, sendo necessária a utilização de bomba que faça o recalque da água. Perfeito, né? Então só um que era falso. Viu como ficou fácil depois de ver os slides? Aí, ó. Vamos lá. Agora falar um pouquinho de aço. Você vê como que a prova está dinâmica, né? Ela sai de hidráulica, agora já entra em aço, daqui a pouco já está em barragem. Vamos lá, os aços utilizados. Eu vou fazer o seguinte, eu vou aproveitar, fazer um intervalo aqui, e aí eu faço a próxima aula. Parte 1, terminando aqui, daí eu começo na parte 2, porque está dando ali próximo já de 45 minutos. Até a próxima aula, te espero lá.